Olá, seja bem-vindo ao curso de Planejamento Estratégico. Esse curso é uma ação da Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, a AMP Metropolitana, em parceria com Performance de Excelência e o Sebrae Santa Catarina. Eu sou Alice Castro e nós vamos falar sobre estratégia. O que é estratégia, Alice? Você pode estar me perguntando. Então eu vou te dizer, estratégia é você olhar para frente, se antecipar às questões que podem acontecer. Estratégia é tida como a arte do general, o que olha o todo, que enxerga os próximos passos da organização, que enxerga todas as variáveis, tudo que pode impactar a organização e toma decisão pensando nesse todo. Isso é o que se fala de olhar estratégico. E agora, como fazer um planejamento olhando para esse todo? Como planejar a minha empresa considerando variáveis externas, considerando o que pode acontecer, considerando o que já aconteceu, considerando as opiniões das pessoas? É isso que nós vamos falar aqui. Planejamento estratégico, ele é uma forma de você documentar essas considerações, né, externas e internas, você documentar essas variáveis, né, o que pode acontecer. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história, né, que é a pandemia do coronavírus, e muitas organizações que tinham planejamento estratégico tiveram que repensar. Por quê? Porque o planejamento era ruim? Não. Porque o planejamento foi mal feito? Não. Mas por quê? Porque mudou as variáveis. Mudaram variáveis no mundo. Então, o planejamento ele é sempre a minha consideração de hoje com o que eu consigo perceber de tendências para o futuro. E eu decido hoje o que eu vou fazer no futuro. Então, mesmo que esse futuro mude e eu precise repensar o planejamento, vale a pena eu fazer o planejamento para o futuro. Porque eu estou me direcionando hoje para o futuro que eu quero. Então, muitas empresas que tinham o planejamento, precisaram rever quando estourou, né, a quarentena, a pandemia. Sim, precisaram, mas elas tinham um horizonte nítido e ajustaram as rotas para esse horizonte. Agora, as empresas que não têm um planejamento e enfrentam uma mudança de ambiente, ficam completamente perdidas, desorientadas, porque elas não têm nem o horizonte para elas querem chegar. E aí sacode o ambiente, fica totalmente sem saber para onde ir. Então, mesmo que o ambiente mude, quando você tem um planejamento, você ajusta a rota com mais rapidez, com mais assertividade. Você põe a empresa no trilho de novo. Enquanto você não tem, não existe nenhum trilho, né? Então você está totalmente perdido. Como que a gente faz isso? Como é que a gente identifica, então, quais são essas variáveis, o que pode interferir no nosso cenário, na nossa empresa, né? A gente identifica isso olhando para fora, olhando para o mercado, para as tendências, para o que os concorrentes estão fazendo, para o que está acontecendo em outros países, para o que está acontecendo em outros estados, em outras cidades, observando notícias, participando, né, de eventos, de fóruns, vendo palestras sobre esses temas, você vai captando quais são as oportunidades. O que está acontecendo nesse mercado? O que tem de nova tecnologia? O que tem de novo produto que você pode considerar no teu portfólio? O que estão se discutindo dessa metodologia que você trabalha? São oportunidades que você deve considerar para o teu negócio. Que você vai, eu brinco, né, que o empreendedor ele tem as anteninhas ali, então você percebe na tua antena que, opa, isso aqui é uma oportunidade de negócio, isso aqui eu consigo transformar em produto, isso aqui meu cliente está pedindo. Quantas vezes o teu cliente não te dá ideia de serviço, de produto para você criar?
Porque ele traz uma demanda e fala, pô, você não me ajuda? E você fala, claro, ajudo. E aí você cria um produto ali para atender o cliente. Baita oportunidade. Será que o cliente não tá deixando essas dicas na mesa e você tá largando elas lá, indo embora, né? Pedido de cliente, gente, é dinheiro que tá na mesa. Você vai deixar? Que isso, meu filho? Não, aqui ó, vamos recolher. Então, anote essas oportunidades, esteja atento a isso, ao que está acontecendo no seu mercado. Viu uma palestra, viu um post, daqui a pouco você vê um movimento, a empresa tal comprou a empresa tal, tu fala, meu Deus, isso aqui vai virar uma potência e eles são meus fornecedores, eu vou colar neles. Eles são meus concorrentes, vou traçar uma estratégia para me cuidar. Então, pode ser uma oportunidade ou pode ser uma ameaça. Então, a ameaça é quando você vê esses movimentos que podem te fragilizar, que pode te atrapalhar, pode te dar algum tipo de desestabilização, né? Pode te desestabilizar. Então, a gente tem que estar atento, com as antenas ligadas para as questões de oportunidade do mercado, mas também para os problemas que estão surgindo, para as ameaças. Daqui a pouco você percebe, você trabalha com importação e dólar crescendo, estourando crise aqui, crise do petróleo, isso e aquilo, isso é uma ameaça. Porque vai sair mais caro a sua operação. Ah, não, Alice, mas no meu caso é o contrário, porque eu exporto, então eu recebo em dólar, para mim é melhor. Então é uma oportunidade. Então percebe que não existe um padrão para todas as empresas. O que é oportunidade para um pode ser ameaça para outro e vice-versa. Então é muito importante que você faça essa análise por você. Você saiba fazer essa leitura, né? E mais do que fazer a leitura, porque uma coisa que eu acho maravilhosa em nós empresários é o nosso tino, né? A gente tem o que chama de feeling, faro, chama como quiser, mas essa percepção de oportunidade. Só que o que acontece muitas vezes a gente percebe e não registra. A gente percebe e fica com aquilo na cabeça. Aquela sensação de, isso acho que isso aqui é uma coisa boa. E fica ali, e a oportunidade vem, a oportunidade vai, a oportunidade passa e tu não fez nada. Então, quando a gente começa a registrar essas oportunidades, isso vai ficando evidente que é uma oportunidade e você vai ver, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Como a gente diz, né? Essa bola tá quicando, eu preciso ir lá e fazer o gol. Então, este gol que você precisa fazer são as oportunidades e as coisas que você tem que se cuidar são as ameaças. Registre isso. E aí agora você vai olhar para dentro da sua empresa e vai ver o que você tem na sua empresa que te ajudam. Quais são os fatores dentro da sua organização que te fortalecem? Né? O que você tem que te prepara para lidar com essas ameaças? O que você tem que te é útil para aproveitar essas oportunidades do mercado? Anota isso também. O que você tem de positivo? O que a sua empresa funciona, faz bem? Você se orgulha? Todos nós temos coisas que a gente se orgulha, que a gente faz bem, que a gente olha e fala, não, isso aqui tá funcionando, né? Tá rolando. E por outro lado, tem coisas que a gente reconhece, né? Com humildade, que não tá tão bem assim, não é mesmo? A gente pode melhorar, a gente tem fraquezas, a gente tem coisas que atrapalham o nosso crescimento. Registra isso também. Aqui embaixo desse curso tem um link, você consegue entrar ali e fazer download dos materiais. E um dos materiais é esse quadro para você anotar esses elementos. Elementos internos e externos, coisas que te ajudam e coisas que te atrapalham, para você conseguir fazer uma leitura do cenário. Então não é uma leitura que você não tenha percebido, é algo que te ajuda a escrever o que você já percebeu e te provoca a procurar. Às vezes você fala, não vejo nenhuma ameaça no mercado. Será? Será mesmo que não tem nenhuma legislação saindo que pode te prejudicar? Será que não tem nenhuma fusão ou junção de empresas que pode te atrapalhar? Será que não tem ninguém surgindo no mercado, um novo aplicativo, uma nova solução
que pode prejudicar o teu mercado ou ser um concorrente substituto, né? Uma coisa que o cliente vai deixar de usar o dinheiro dele com você para usar dinheiro com essa nova solução. Então, forçar-se a pensar nisso é sair do seu lugar, né? Às vezes a gente está sempre num lugar muito otimista, né? Então, assim, eu só vejo oportunidade. Ah, não vou dar bola para ameaça. Isso aqui é medo, né? É para dar medo. Não quero ter medo, não sei o quê. E a gente só olha a oportunidade e tem uma ameaça crescendo que nos engole. Ou o contrário, né? Você só olha para a ameaça e fica inseguro e tem uma oportunidade lá passando e você tá tão preocupado com o medo, com a insegurança, que a oportunidade passou. Então, preencher esse quadro vai te ajudar a olhar esse todo, né? A entender também que a empresa não é perfeita. O que você precisa estruturar da sua empresa para que ela possa aproveitar essa oportunidade com o máximo potencial? Ou o que você já tem, que já tá bom, que você tem que contar para todo mundo, porque isso é um diferencial da tua empresa. E uma vez que você preencheu isso, né, que é também chamada de matriz fofa, né, de forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, ou SWOT em inglês, você vai poder desenvolver ações. Então, como que a gente usa isso na prática? Fez o preenchimento, e agora, Alice, qual o próximo passo? O próximo passo é começar a fazer um cruzamento disso. Você vai olhar e vai dizer, bem, como que eu vou aproveitar as minhas forças, ou seja, o que eu já tenho de coisas boas, para me preparar e montar nesse cavalo da oportunidade? É o famoso faca e queijo. Já está na sua mão. Você tem a força e o queijo está na sua frente. É cortar. Ação de ataque. Em geral, são ações de comunicação, de venda, de relacionamento com o cliente, porque você já tem ali a marca, já tem o produto, já tem o cliente, precisa atacar mais esse cliente mesmo, partir para cima. A gente fez aqui, né, nesse programa da AMP, um curso de marketing e vendas. Vem aqui na playlist, assiste, que você vai entender como fazer esse ataque, né, para aproveitar essa oportunidade, principalmente quando são oportunidades de mercado, de venda. É um tipo de ação que você lista. Então, como é que você lista isso? Primeiro, chama a tua equipe para pensar contigo. Se tu tem equipe, chama eles, monta o quadro, fala, gente, vamos ajudar aqui? O que a gente pode fazer, né, para desenvolver isso aqui, para atacar? Lista isso. Do outro lado, você tem as fraquezas com as oportunidades. Então, eu tenho uma oportunidade passando, mas eu não tô pronto ainda para abraçar, porque eu tenho algumas fraquezas. Que ações que eu preciso fazer para me estruturar, para que eu possa aproveitar essa oportunidade da forma correta e atingir resultado? Lista. Eu posso contratar pessoas, tenho que mexer no sistema, tenho que mapear o processo, eu tenho que me estruturar, eu preciso buscar um parceiro, porque sozinho eu não consigo aproveitar essa oportunidade. Lista todas as ideias que surgirem de como você pode ou do que você precisa de estruturação para poder aproveitar estas oportunidades. Nos quadros de baixo, você vai fazer esse cruzamento pensando nas ameaças. Então, como que eu posso aproveitar uma força minha, algo que eu já tenho estruturado dentro da minha empresa, para me defender de uma ameaça? Então, se você já tem uma marca forte, tem uma ameaça de um novo concorrente entrando, como é que você pode se defender com a sua marca? Vou fazer mais ações de marca, vou trabalhar depoimentos dos meus clientes mostrando que, olha, a gente tem história, vou trabalhar o meu slogan de que a gente está há mais de tantos anos aqui, você confia, né? Então, você vai acionar algumas coisas utilizando as suas forças. Poxa, já tenho uma lista imensa de clientes, a pessoa chegou aqui nova, não tem nada, então vou fazer um programa de relacionamento para os clientes que já estão aqui continuarem comigo. Então, são ações de defesa. Por outro lado, a gente precisa pensar nas ações emergenciais. De que forma essas ameaças se encontrarem com suas fraquezas, como elas podem ser avassaladoras
e o que você precisa fazer para que não seja. O que você vai fazer para minimizar o impacto dessa ameaça se ela esbarrar numa fraqueza? Então eu tenho uma marca fraca e está chegando uma franquia com uma marca enorme perto da minha região. É uma fraqueza minha com uma ameaça enorme. Como é que eu vou fazer isso? Qual é a minha ação emergencial? É amarrar com os clientes que eu já tenho? É buscar parceria? É pensar dentro do meu ponto? Trabalhar na minha região? É uma ação emergencial, porque tem uma ameaça grande chegando e você tem uma fraqueza, você não consegue se defender, você não consegue se posicionar e falar, escuta, aqui não. Porque você não está forte nesse sentido. Então, é algo que você vai se estruturar muito mais rápido do que a estruturação de oportunidade. Por isso a gente chama de ação emergencial. Quando você faz esse brainstorming, né, o que é o brainstorming? Essa chuva de ideias que você vai listar tudo nesse quadro, você vai começar a entender qual o caminho que a tua empresa precisa seguir. Por quê? As coisas se repetem. Daqui a pouco, o que é uma ação de ataque também é emergencial. Tem que trabalhar a marca, tem que trabalhar sua lista de clientes, tem que melhorar seus processos, você precisa de gestão financeira. Então você vai percebendo que às vezes as ações se repetem. E isso vai mostrando qual é o seu caminho estratégico. Então muitas vezes a gente fala, eu quero trabalhar estratégia, vamos buscar a missão, a visão. Isso é ótimo, a gente vai construir isso aqui também. Mas às vezes a gente está olhando lá para a missão e a visão lá do horizonte, daqui a não sei quanto tempo, e tem um mercado fervendo aqui, um monte de coisa acontecendo no dia a dia, e você está lá pensando, não sei o quê. Então a gente precisa ver, bom, o que está acontecendo, o que vai acontecer agora, e como que eu vou começar a desenhar hoje o que eu vou construir para o futuro. Então a gente sente esse ambiente, entende o que está acontecendo, até para poder definir onde a gente quer chegar. Então, a gente consegue, a partir dessa matriz, né, ter uma visão, é muito visual, a gente enxerga o cenário, a gente consegue começar a priorizar, ver quais são os objetivos prioritários. É algo que a gente pode fazer coletivamente, de uma forma rápida, dá para formalizar as ideias das pessoas e, né, gera as estratégias. Então é muito importante que a gente cuide dessas informações para que elas sejam simples e diretas, né? Como diz o Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último grau da sofisticação. E aí, uma hora que você entendeu o cenário, bom, é esse o cenário, a gente consegue ter algumas ações aqui, beleza? Agora, para onde que a gente quer ir? Então, eu tenho bem o meu ponto de partida, né? Eu sei onde eu estou e agora eu começo a desenhar, beleza, para onde eu vou? E aí, eu te desafio, né, a entrar aqui, baixar o material e escrever uma frase de para onde você quer ir. O que você espera da sua empresa? Chama a equipe, vamos conversar, né? O que a gente quer dessa empresa? Para onde que a gente quer ir? Eu tô vendo essa oportunidade, tô vendo essa ameaça. Eu vou conseguir escolher melhor sabendo onde é que eu quero estar daqui a um tempo. Como é que eu quero ser visto? Né? Como que você, dono da empresa, enxerga a sua empresa daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Escreve aí, é o que a gente chama de visão de futuro. O que você vê do seu futuro? E aí você vai colocar essa visão de futuro numa linha do tempo lá na frente. Então você pensa, você, essa empresa, daqui a 5 anos vai ser quem? Vai ser o quê? Vai estar em que posição do mercado? E bota lá na frente, faz essa linha, bota lá na frente. Aqui no material que você vai baixar também já tem esse modelinho. Lá na frente você vai colocar essa sua visão. E agora, você acabou de fazer esse painel de pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, você vai colocar o atual. Como é que você está hoje? Então eu tenho a visão lá na frente de faturar X, de ser referência, de ser a melhor opção para os meus clientes. Coloca lá. E agora vê hoje. Hoje eu tenho essas fraquezas, eu tenho essas forças, eu estou vendo essas oportunidades. Você tem um ponto de partida e o ponto de chegada. E agora a gente vai construir essa história, essa jornada, né? O nome dessa linha do tempo é chamada rota, mapa,
Em inglês, roadmap, que é a rota, o mapa de que você vai seguir. Então você não sai do estado atual desconhecido para ir para um sonho maluco. Você sai do estado atual mapeado, né, com as variáveis atuais, para ir para um objetivo nítido. E aí você constrói a sua rota. Você constrói, né, o seu destino ali. Como que você vai fazer isso? Você vai, ao colocar a sua visão na frente, você vai vincular essa visão a algumas entregas, a algumas metas, a alguns números que vão conseguir permitir se a sua visão está sendo alcançada ou não. E aí você vem trazendo. Então, lá no ano 5, eu quero faturar 6 milhões de reais. Hoje eu faturo 1 milhão. Então, como é que eu vou fazer esse crescimento? Eu vou dobrando ano a ano, né? Eu vou crescendo 200 mil no ano, no outro 700. Vou ter um pico de crescimento. Como é que eu vou fazer esse pico de crescimento? Eu vou precisar de aporte, mas tem uma oportunidade aqui que eu mapeei, que tem alguém querendo, né, ser sócio, tem uma empresa que a gente pode se juntar, e aí você vai trazendo as oportunidades que você já mapeou com o que você está querendo pro seu negócio. Ou o contrário, né? Poxa, tem mais ameaça do que oportunidade. Será que essa visão é realmente para 5 anos? Será que ela não é uma visão para 10 anos? Percebe? Você começa a questionar se o teu passo cabe na sua perna. Não, eu quero dar esse passo. Tudo bem, então vamos ter estratégias mais ousadas. Vamos buscar ajuda. Vamos se capacitar para poder dar esse passo desse tamanho. Então, muitas vezes, a gente toma uma decisão na empolgação. Eu quero faturar tanto, quero crescer tanto, sem considerar o cenário atual ou as condições. E aí toma uma paulada. Ou o contrário, né? Tem um monte de oportunidade e por não ter esse desenho de onde você quer chegar, você deixa passar a oportunidade. E ela tá ali, né? Quicando, e você fala, não, mas é isso aqui. Você não tem muita clareza de o que você quer do seu negócio, de para onde você quer ir. Então, esse roadmap te ajuda nisso. E para que a gente consiga, né, trabalhar isso, não só a rota, mas principalmente o próximo passo. Então a gente desenha esse geral, agora tá. Próximo passo. Agora, que curto, o que eu faço agora? O que eu faço para esse ano, né? Como é que eu vou começar isso? Porque eu não tenho meta nenhuma. Então é muito difícil eu dar uma meta para daqui a 5 anos, eu não sei nem a minha meta de agora. Tudo bem, se essa situação é a sua situação, começa com um objetivo. O que você espera da sua empresa, então, para agora, para este ano? Ou para o próximo, né? Se estiver na viradinha do ano. O que você espera? Você espera ter maior faturamento? Você espera ter maior rentabilidade? Você espera uma estabilidade financeira? Você espera ter mais vendas? Você espera ser mais divulgado? O que você está desejando, esperando? Qual é o teu objetivo com a tua empresa? E aí você escreve, preciso ter um só? Não, você pode ter mais de um. Vai botando. Eu quero que eu pare de ficar trocando funcionário, eu queria ter uma equipe fixa aqui, que parasse essa rotatividade. Então você tem um objetivo, reduzir a rotatividade da equipe. Eu também queria que os clientes parassem de reclamar, e tem muita reclamação e tal, melhorar a satisfação dos clientes. Alice, olha, passa muito dinheiro aqui da empresa, mas não fica. Eu queria aumentar meu lucro, eu queria aumentar a rentabilidade. Tudo bem, aumentar a rentabilidade é um objetivo. Alice, eu tenho um trabalho muito legal, os clientes gostam, indicam, é rentável, mas eu tô pequena, eu tenho poucos clientes, eu queria ter mais cliente para girar mais isso aqui, enfim, aumentar a minha carteira. Tá aí o teu objetivo, aumentar a carteira de clientes. Então, você não precisa ter um objetivo apenas, mas você tem que ter esses pontos de partida. Olhando para a tua análise atual, fala, poxa, eu tenho essas fraquezas, tenho essas forças e eu tenho desejos.
Você, como empresária, tem um apetite pela tua empresa. E é isso que diferencia muitos empreendedores de pessoas comuns. O apetite, a vontade, o sonho. Você quer alguma coisa, você consegue visualizar isso. Só que às vezes fica só na tua mente. Você tá visualizando, você tá sonhando, você tá, eu quero, mas e ali? Né? Como é que você vai conduzir uma equipe para alcançar uma coisa que a equipe não tá vendo junto contigo? Então, o planejamento estratégico, ele serve para isso, para você tornar isso visível, mostrar para as pessoas, ó, tá aqui, ó, é isso aqui que a gente quer. Às vezes você fala com as pessoas, mas ela não sabe o quanto. Eu quero aumentar as vendas, você tem que vender mais. Vai vender mais quanto, minha filha? Aí entra o que a gente fala de indicador. O indicador, ele é um número que vai indicar o quanto você está perto ou longe do seu objetivo. Então, se você diz, eu quero aumentar a venda, que número é esse? É volume de venda? 1 a 1, vender 2, vender 3 e você quer aumentar? Ou você está falando de faturamento? Dinheiro? Ah, não, estou falando de dinheiro. Tudo bem. Então, você quer aumentar a venda e você vai medir isso pelo faturamento. Beleza? Agora, quanto que você quer aumentar esse faturamento? Porque aumentar, se eu vendi 10 reais hoje e amanhã eu vendi 10 reais e 1 centavo, eu aumentei minha venda. Agora, não, eu quero aumentar pelo menos 20% do meu faturamento no ano que vem. Agora eu tô conseguindo traduzir para a equipe. Entende? Então, se eu quero aumentar 20%, eu vou de 10 para 12. Entendeu, equipe? Eu quero vender 12. Olha o quão mais específico é eu chegar para a equipe e falar vamos vender 12 do que eu chegar vamos aumentar a venda. Porque quando eu digo que eu quero vender 10, 12, 20, 50, 100, eu estou levando para minha equipe um número com o qual eles conseguem trabalhar e desenvolver suas estratégias. Bom, se a gente vendeu 50 fazendo isso, e agora a ideia é vender 100, é o dobro de meta. Eu vou ter que retraçar as estratégias, talvez eu precise de mais vendedor, talvez eu precise de mais investimento, talvez eu precise parar de deixar dinheiro na mesa. E aí você vai atiçando as pessoas, fala, olha, vamos vender 100, só recuperando venda. Aquele cliente que clicou e não pagou, né? Desistiu, entrou na loja, olhou e foi embora. Será realmente que eu preciso investir em mais marketing para ter mais venda? E aí você provoca a sua equipe a ter estratégia. Aí você volta lá naquela matriz e vê, olha aqui quantas oportunidades estão quicando e a gente não está aproveitando. Será que o nosso faturamento dobrado não está aqui? E aí você vai trazendo a equipe para pensar, gente. Então, planejamento estratégico a gente não faz para ter um quadrinho na parede. A gente não faz um planejamento para chegar para a equipe e falar, olha, gente, então é isso, né? A meta é 100 mil, bora fazer. A gente tem que pedir ajuda para as pessoas, tem que pensar junto. Isso é a essência do planejamento estratégico. É um momento de reflexão, é um momento de construção de caminhos. Então, se a minha meta é dobrar o faturamento, galera, vem cá. Como a gente pode fazer isso? Onde que a gente está deixando passar a oportunidade que a gente não pode deixar para o ano que vem? Será que não é aquele vendedor lá que, em vez de fazer todo o ciclo de venda, só faz uma ligação e desiste? Que não faz recapitulação? Que não usa os gatilhos certos para o fechamento? Será que não está lá do outro lado na formação de preço? Que a gente está chamando um cliente errado? Será que a gente não está escolhendo o cliente errado na nossa comunicação? Eu estou comunicando para uma pessoa, mas na verdade eu quero vender para outra e eu não estou atingindo?
Percebe? A gente traz provocações, porque sem meta, sem desafio, as pessoas fazem qualquer coisa. Eu costumo dizer, né? Se você não me diz o que você espera de mim, eu vou entregar o que eu acho que você quer. Agora, quando eu digo, olha, eu espero esse resultado, com esse objetivo, vou medir esse indicador e a meta é essa. E a pessoa fica, uou, então eu vou ter que me mexer, porque esse resultado eu não consigo entregar com o que eu faço hoje. E aí o desafio vem, e as pessoas melhoram o processo, as pessoas discutem. Então a gente precisa começar esse movimento, é para isso que serve o planejamento estratégico. Este ano, 2020, eu escutei muitas pessoas falando, Alice, mas para que planejamento? Vem um coronavírus e muda tudo. Porque o corona mudou o cenário, mas o desafio continua motivando as pessoas. Eu continuo querendo aumentar a venda. Alice, mas nesse momento, se eu conseguir manter a venda, já tá bom. Ótimo, você muda o objetivo e traça um plano. Mas continua na mesma linha, entende? O fato de você planejar estimula a sua equipe a pensar antes de agir, a não sair desesperado tirando para todo quanto é lado, a definir processos e fazer as coisas conforme os processos para atingir o resultado esperado. Então, além de dar um norte, uma visão, além de deixar claro para a equipe, né, onde estamos, ou seja, como está o nosso cenário, a gente chega e diz o que nós queremos, os nossos objetivos, como nós vamos medir esses objetivos, qual o nível de entrega que eu quero, que são as metas, qual o prazo, então até quando essa meta precisa ser cumprida, né? Qual é o prazo de entrega disso? E, gente, uma coisa muitíssimo importante que muitas empresas esquecem, não seja uma delas: colocar o dono da meta. Muita gente faz um planejamento lindo, maravilhoso e as metas são de todos. Então a meta de vender é de todos, a meta de economizar é de todos, a meta de aumentar a carteira de cliente é de todos e não põe um responsável. E aí é a história do cachorro de dois donos, né? Eu acho que você tá cuidando, você acha que eu tô cuidando e o bichinho tá lá morrendo de fome. E aí o que a gente tem? Chega o final do prazo, ninguém cumpriu nada. Não deu certo. Sobra pra quem? A tristeza é de quem? Sua. Da liderança. Aí você fala, ninguém se comprometeu, ninguém fez. Para exemplificar isso, eu vou te contar uma história. É a história de 4 personagens. Qualquer um, todo mundo, alguém e ninguém. Havia uma tarefa, uma meta a ser cumprida. Qualquer um poderia cumprir aquela meta. Todo mundo achou que alguém ia fazer. Portanto, ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. No fim, a meta não foi cumprida. O que acontece? Quando você entrega uma meta para qualquer um ou para todo mundo, você não está entregando para ninguém. Não existe um nome, um cargo, uma assinatura naquilo. Então é muito importante que você não deixe solto. De quem é essa meta? É de todo mundo, Alice. Não. Tem que ter um dono, porque o que é de todo mundo, no fim, não é de ninguém. Percebe isso? E se não é de ninguém, é teu de volta. Volta, é um presente, eu tô dando um presente, ninguém aceita, volta pra mim. Então você distribuiu uma meta, você deu um desafio que todo mundo cruzou o braço e ninguém aceitou o desafio. Ele volta para você, ele continua sendo seu. E não é isso que a gente quer, a gente não quer centralização, a gente não quer que você seja o responsável por tudo dentro da empresa. Então o que você precisa fazer? Distribuir as metas, chamar a equipe para responsabilidade. Olha, nós temos essa entrega aqui e temos esse objetivo. Como que a gente vai chegar do ponto A para o ponto B e você é o responsável por isso? É diferente. A pessoa se compromete, a pessoa entende que não é mais de todo mundo, não é mais qualquer um, não é mais alguém, sou eu. Essa meta é minha. Eu me comprometi com a liderança.
eu desenvolvi estratégia, eu chamei minha equipe, e aí você vai criando um senso de responsabilidade, você vai ensinando para as pessoas que você está contando com elas. E que se aquilo não acontecer, não tem outro responsável a quem ela possa, né, fugir e culpar. É dela. Então é muito importante que no ciclo do planejamento haja essa responsabilização, que as pessoas sejam envolvidas no processo para que elas possam, no final, assinar embaixo. É meu, esse filho é meu, eu estou cuidando. E aí, o processo estratégico, ele avança, né, dessa definição de objetivos, ele avança com um detalhamento. E aí, nesse detalhamento, eu te proponho fazer essa reflexão. Se o que você está propondo é específico, né? Se o seu objetivo, se a meta que você está trazendo, ela consegue ser específica, ela é nítida, se ela é mensurável, ou seja, você está realmente propondo um número que dá para medir, a gente consegue chegar a esse número, né, para acompanhar essa meta. Se ele é atingível, se é alcançável, às vezes você está pedindo, vamos dobrar o faturamento num cenário em que são muitos desafios, que tem muitos concorrentes, que não tem tanto dinheiro na mesa assim que você consegue recuperar. Isso é alcançável? Será que não é melhor trabalhar uma meta mais factível dentro do cenário? Ou, se ela é relevante, às vezes você está botando uma meta que a pessoa já atingiu ano passado. Peraí, será mesmo? Não é melhor a gente dar uma puxada, deixar uma meta mais desafiadora? E por fim, sempre tem que ter um prazo. Em quanto tempo essa meta vai ser atingida? Dá para fazer isso nesse tempo? Então, esse checklist, né, de objetivos a gente chama de SMART, que é quando você verifica esses 5 itens para justamente ter um objetivo que vai acontecer. Novamente, envolva as pessoas, né? Traz essa equipe para o que é importante, pega essas metas que cada um vai assumir como sua e pede para as pessoas trazerem as estratégias. Não pense que você é responsável por dizer o que as pessoas têm que fazer. Se você tem líderes, né, na sua equipe, se você tem, né, liderança, gerências, diga para as pessoas, olha, a gente vai construir essa meta e me traz proposta. Porque muitas vezes você, líder, muitas vezes você, empresária, está educando errado a sua equipe. Você está dizendo para a sua equipe o que ela tem que fazer. E a pessoa não entende nem para que ela tem que fazer aquilo. Às vezes a pessoa não entende nem por que aquilo é importante, porque ela não está vendo a estratégia, ela não foi envolvida nessa discussão, ela nem sabe qual é a meta. Você só está dizendo, faz isso aqui para mim. É para quê? A pessoa faz de qualquer jeito. Ela faz do jeito dela, não seguindo padrão. Ou nem tem padrão. Aliás, assiste o curso de processo aqui para você desenvolver padrão também. Mas o que acontece? Eu não digo para a pessoa o que ela tem que fazer. Eu digo para a pessoa qual é a meta dela e o que ela vai fazer para atingir a meta. Eu faço ela pensar no que ela tem que fazer. O ideal é que você envolva as pessoas na reflexão, no plano. Que a sua equipe também tem um plano. Porque muitos problemas que a gente enfrenta com o cliente, com o processo de comunicação da equipe, são problemas que acontecem porque as pessoas não pensam antes de fazer. Elas vão no desespero e fazem e depois, pá! Depois que o negócio estoura, puxa vida, deixa eu ter pensado melhor. A gente faz isso, não faz? Quantas vezes a gente olha e fala, meu Deus, não planejei isso, não pensei que isso aí pudesse acontecer. Falta de planejamento. E a gente ensina a nossa equipe a ser assim. A gente fala, faz isso aqui pra mim. E aí você fala, faz. Você não explica por quê, você não pede pra pessoa planejar, já tá tudo embolado mesmo. Então, gente, vai fazer o planejamento estratégico e ensina as pessoas a planejarem também. Eu tenho um desafio para você, me dá um plano de ação. Como que você vai agir para entregar essa meta? E isso vai desdobrando. E o plano de ação, a gente estimula as pessoas a construir, né? E nesse plano de ação a gente precisa considerar o que vai ser feito. Então você tem um objetivo,
Para esse objetivo, você tem um indicador, que é um número que você vai acompanhar. Esse indicador, ele está vinculado a uma meta, que é o que você quer que se entregue, né? Qual é o nível de resultado. Essa meta tem um prazo. Esse prazo tem um responsável. Esse responsável vai desenvolver a estratégia. A estratégia, então, é o caminho, não é o objetivo. O objetivo é o nível que você quer atingir, que pode ter vários. E a estratégia é como que eu como liderado, vou entregar para o meu líder este resultado. Quero aumentar venda. Comercial. Como que a gente pode aumentar a venda? Posso trabalhar a recuperação de cliente, posso trabalhar a fidelização, posso trabalhar o tempo de vida, aumentar os contratos, em vez de ser um contrato de 3 meses, fazer de 6 meses, assim eu vou aumentar a venda. Eu posso trabalhar campanhas, posso chamar o marketing e vamos desenvolver, né, novas frentes, ampliar novo mercado. E aí essas são as estratégias, são os comos. Aí você volta lá na oportunidade de ameaça e vê o que está ali naquele brainstorming. Olha aqui, tem oportunidade que está ficando, né? Tá aqui, vamos usar. E aí você estimula a sua equipe a pensar no que pode ser feito e para cada estratégia, para cada caminho para chegar no objetivo, um plano de ação. Como é um plano de ação? Ele essencialmente desenha uma rotina. Então você vai dizer o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, se precisa de algum investimento, quanto é que vai custar essas ações. Então é uma ação de campanha de marketing, é uma ação de compra de equipamento, é uma estruturação, vou precisar contratar pessoas. Quanto é que vai custar isso? Qual o preço da minha estratégia? Não é só fazer um plano de ação, então beleza, então vamos lá, uhul, vai. Quanto é que vai custar isso? Vai se pagar? Eu tenho um orçamento? Eu tenho dinheiro para botar na frente? Porque às vezes a gente faz uma estratégia linda, mas não tem orçamento para botar no dinheiro na frente e não funciona. Eu quero fazer um lançamento digital, vou pra internet, não sei o quê. Você tem dinheiro para anúncio? Quanto é que você vai botar no Google para esse negócio funcionar? Tem que estar no plano de ação. Não dá para fazer e depois, então, né? Vou ter que mexer no caixa para bastante isso aqui, não tinha pensado nisso. E aí você fere o caixa da empresa porque não fez um planejamento. Percebe? O plano de ação, ele vai te dar uma antecipação de problemas. Porque eu já vou pensando no que eu vou precisar e vou me antecipando, eu vou escolhendo agora. Lembra? A estratégia é decidir hoje o que eu vou fazer no futuro. O plano de ação é a essência disso. Então eu digo, eu sou responsável por entregar essa meta. Então você já está no nível de desdobramento. Você, como liderança, vai pedir os planos de ação. Quem vai conduzir são as pessoas. Alice, mas eu não tenho equipe, eu sou empreendedor individual. Então você vai fazer o plano de ação e que pode passar, eventualmente, por contratar pessoas. Então você vai dizer o que vai ser feito, quem vai fazer. Se você trabalha sozinho, é você mesmo, né? Como, qual o passo a passo? O que você vai precisar para isso acontecer? Tem condições para isso acontecer? Você vai precisar de parceria, você vai precisar de dinheiro, você vai precisar de tempo. Quais são as condições para que esse plano aconteça? Considerando que a gente não está no mundo perfeito, que a gente, enquanto planeja, trabalha, né? Troca a roda do carro com o carro andando, e isso tudo acontece nas empresas, eu sei, mas é importante que você tenha esse horizonte de o que você vai fazer, como, quando, onde, por quê, para você não perder o propósito. Por que eu tenho que fazer essa ação? Para cumprir essa meta, para cumprir esse objetivo. Por que esse objetivo é importante? Porque isso contribui para a minha construção de futuro da empresa. Então, no fim, você vai costurando desde o plano de ação lá do pequenininho ao objetivo maior que você está buscando. E para tudo isso funcionar, você precisa de um acompanhamento constante. O que é esse acompanhamento constante? É você olhar todos os dias se a sua meta, se o seu resultado está perto ou longe da meta. É você fechar períodos. Poxa, tenho meta de venda, por exemplo, diário.
Quanto que você vendeu hoje, quanto está perto ou longe da meta, o que você vai fazer amanhã para ser melhor que hoje, para estar mais perto da meta. Satisfação do cliente, cada cliente atendido coleta a satisfação e vê se está melhorando ou não, porque se o teu problema é reclamação, você combate isso com melhoria da satisfação, com cuidado com processos. Então existem problemas clássicos que têm soluções clássicas e às vezes a gente não consegue nem enxergar o óbvio porque está mergulhado no dia a dia. Então é como se você estivesse numa piscina se afogando. Enquanto você está se afogando, você está ali engolindo água, né? E sem saber para onde ir, você não consegue enxergar que a borda da piscina está a 2 braçadas. Porque você está, né, ali engolindo água. O planejamento estratégico é você olhar para a piscina e entender o que você vai fazer antes de entrar nela. Porque depois que você está lá, meu amigo, engolindo água, é muito mais difícil enxergar onde que você está e o que você tem que fazer. E quanta água a gente já não engoliu nessa vida, né? E continua mergulhando na piscina sem conhecer a piscina. O que a gente precisa fazer? O planejamento estratégico é você olhar isso antes. É você ver, essa piscina tem uma profundidade maior, não dá pé para mim, vou aprender a nadar antes de pular. Ah, não, olha, não dá tempo de aprender a nadar antes de pular, não. A oportunidade está passando. Então, o que eu vou fazer? Vou botar uma boia para não me afogar. Ah, não tem boia. Então, eu vou nadar aqui rente na borda. Vou contratar um salva-vidas. E aí, você vai pensando nas estratégias antes de pular nessa piscina. Porque depois que você está lá dentro, não está dando pé, você não tem fôlego, não sabe nadar, sei lá porque está se afogando, tudo é desespero. E aí você faz besteira. Então, o planejamento faz com que você olhe isso e fale, opa, sei nadar? Esse plano de ação é um checklist. Preciso saber nadar, preciso ter um salva-vidas se for necessário, uma boia. Se eu não estou falando de uma piscina, eu estou falando do mar. O desafio é outro. Tem que olhar condição do mar, se tem bancada de areia, se eu nadar no mar é diferente de nadar na piscina. Uma boinha no mar pode ser pior do que na piscina, porque daí se você boia a corrente te leva. Percebe as condições que você precisa considerar antes de se molhar. E muitas vezes a gente vai, né, se empolga e shum, e depois tá lá e fala, o que eu tô fazendo aqui? Eu nem sei nadar. Então, o planejamento estratégico é você chamar a sua equipe, muitas vezes sair dessa piscina, olhar, falar, bom, o que temos aqui? Qual é o nosso desafio? Qual é a nossa meta? A gente vai ter que nadar quanto? A gente tem fôlego para isso? Não tem? Como é que a gente vai respirar? Vamos pro lado, pro direito, né? Você vai entrar nesse mar, vai botar todo mundo no barco, para que lado que vocês vão remar? Senão fica cada um remando para um lado e aí você tá ali e quando vê tá todo mundo se afogando. Então o planejamento dá esse norte, dá esse horizonte. O planejamento te permite desenhar o que você vai fazer, entendendo, né, o que precisa entregar e o que precisa ser feito. E o acompanhamento são esses pontos de verificação. É quando você percebe que está começando a entrar água no barco. Você não espera o barco virar. Você não espera todo mundo tá se afogando. Você vê, olha, aquela pessoa ali não está conseguindo nadar direito, está com uma cãibra. Vamos lá ajudar ela. Vamos entender o que está dando de errado. Porque essa cãibra pode paralisar a pessoa e daqui a pouco ela está se afogando. Percebe? O acompanhamento, ele é algo que a gente faz diário. Mas acompanha o que, Alice? Acompanha o plano de ação, se ele está sendo seguido, e o indicador. O quanto que eu estou perto ou longe da minha meta. Então, a gente pode fazer isso com um simples Excel. O Excel, que você vai clicar aqui e baixar, ele tem esse modelo de acompanhamento. Então, você pode acompanhar mês a mês, dia a dia, como está perto ou longe da meta. Mas o mais importante do que olhar o número é trabalhar com as pessoas. Aquela pessoa que se comprometeu com você,
que bateu no peito e falou, essa meta é minha, ela precisa defender o resultado dela. Ela tem que acompanhar, ela tem que olhar o plano de ação e chegar para você, liderança, e dizer, estou entregando esse resultado e se está abaixo da meta, eu já tenho um novo plano de ação, já analisei, ajustei, tenho as soluções para a gente melhorar. Ou estou entregando esse resultado e a gente bateu a meta fazendo isso e vamos continuar batendo a meta assim. Então você precisa estimular, primeiro em você e na sua equipe, olhar para essa piscina antes, para esse mar, entender onde você está se jogando, ter um plano de ação e um plano de escape, caso alguma coisa dê errado, e estar o tempo todo observando se está no caminho certo, se está fazendo o que deveria ser feito e se essa estratégia está funcionando. Porque às vezes a gente cumpre o plano direitinho, mas não está batendo a meta. Então, não é a estratégia certa para atingir essa meta. Às vezes mudou o cenário, o que era oportunidade não está mais ali. A ameaça que você nem imaginava surgiu. Então, não é alguma coisa que você faz como uma camisa de força, né? E agora eu vou ter que cumprir esse planejamento até o fim, amém. Não. Esse acompanhamento também te traz essa reflexão. Será que o meu plano está certo? Será que essa meta realmente é o que eu deveria estar perseguindo? E aí você vai melhorando, inclusive, o seu processo de planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico, ele não é um documento, ele é um processo. Ele é uma construção que te faz pensar na situação atual, desejar uma situação futura, olhar as condições disso acontecer, traçar objetivos e metas, envolver a equipe na construção do caminho dessa estratégia e do passo a passo para isso que é o plano. E o processo é rico e realimentado com acompanhamento diário e constante do que a gente está fazendo e dos resultados que estamos atingindo. E aí, vivendo esse acompanhamento, você vai rediscutindo e replanejando e revisando meta, e por isso é um processo, é uma construção contínua. Independente se o seu cenário muda rápido ou muda devagar, o acompanhamento ele é primordial, não só para gerar resultado, mas para ensinar as pessoas a fazer melhores estratégias. E quanto mais a sua equipe aprende a fazer estratégia, mais ela se antecipa aos problemas, menos correria tem na sua empresa, menos desespero, menos erro, porque as pessoas estão pensando antes de agir. E ao pensar antes de agir, elas consideram as opções, se antevêm e as coisas fluem. Você consegue fazer mais entrega com menos recurso. Você tem mais criatividade nas ações porque as pessoas estão pensando antes. Tem uma máxima que fala, né, que as pessoas dizem, mas planejamento estratégico custa muito, tem que parar para pensar. Você já parou para pensar o quanto custa não ter o planejamento? O quanto custa para você ter que ficar corrigindo ações porque as pessoas agiram sem pensar? Porque surgiu o problema que você poderia ter previsto e não previu porque não parou para pensar? Custa muito mais a falta de planejamento do que esse tempo que você está aqui dedicado, estudando, aprendendo e fazendo o teu planejamento. Obrigada.